já está também me esperando é o nutrólogo, doutor Diogo Simão. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Como é que está aí nesse momento, ajudando muita gente com a telemedicina? Exatamente. Agora a gente está atendendo os pacientes por via telemedicina. A gente consegue ter essa proximidade com os pacientes, orientar quanto à alimentação, quanto exercício, atividades que vão fazer em casa. E isso é muito importante nesse momento de isolamento social. Pois é, e aí o nosso tema hoje é um tema super legal, porque a gente tem aqui uma oportunidade de discutir muito esse conteúdo do perigo de uma dieta restritiva durante a quarentena, porque aí logo a gente linka com imunidade e, claro, muitas vezes a imunidade pode baixar se a gente muda uma dieta radicalmente. Então a gente vai discutir a respeito de algumas dietas, né? Nós separamos o low carb, a dieta cetogênica, o jejum intermitente, que também é uma estratégia para a gente bater esse papo. Então, vamos lá. Na sua visão, doutor, o que de fato é impactante, que pode trazer um perigo nessas dietas agora no período de quarentena? A maioria dessas dietas que restringem carboidratos, elas precisam de um período de adaptação. Nos primeiros semanas da dieta, geralmente os pacientes sentem bastante sintomas, cansaço, mal-estar, fraqueza, às vezes alteração no sono e até mesmo a imunidade pode cair um pouco também. Então não seria aconselhado a pessoa fazer uma dieta muito radical nesse período, fazer uma alteração muito grande na sua dieta. Tentasse fazer essa restrição de carboidratos de forma mais periódica e mais progressiva, né? Diminuindo aos poucos esses carboidratos para que não sinta tanto esses sintomas. Pois é, e aí logo vem uma pergunta que me colocaram no meu direct, deve ter umas 2 semanas, eu sou low carb há muitos anos, enfim, e me escreveram, Carol, mas você vai continuar sendo low carb nesse momento? E a imunidade? Então eu vou voltar a pergunta para você. Quem já pratica, quem já tem aí, enfim, anos ou meses que tem um estilo de vida ligado às vezes a uma dieta um pouco mais restritiva ou com um dos, né, enfim, carboidrato ou quem faz cetogênica, também há o mesmo perigo ou a gente está falando aqui no momento de não iniciarmos algo diferente do que a gente já faz? Exatamente. Quem já está adaptado a uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, pode continuar nela. Tá. Porque o problema é para os iniciantes, as pessoas que estão iniciando agora, que vai precisar passar por esse período de adaptação, que talvez não seriam recomendado agora, que você vai ter menos contato com médicos, profissionais para poder te orientar e também o isolamento social gera muita ansiedade. Então isso pode atrapalhar também essa questão da adaptação. É verdade, porque o início da adaptação dá uma abstinência danada, Exatamente. Gera uma angústia grande e dá uma raivinha, né? A falta do carboidrato. Vamos colocar na tela então, para a gente discutir um pouquinho a respeito desta dieta, que seria então a dieta low carb. Aí então se coloca uma dieta que tenha no máximo 130 gramas de carboidrato dia, que isso vai representar mais ou menos 26% das calorias totais. Então, não é o ideal que a gente inicie essa dieta, mas para quem já pratica, você tem alguma dica dentro desse universo? Para quem já está fazendo uma dieta com restrição de carboidrato, o ideal é focar agora na qualidade dos carboidratos. Tá. Você tentar evitar os refinados, farináceos, açúcares e dar prioridade para os carboidratos mais complexos, de baixo índice glicêmico, que vão ter um resultado um pouco melhor. E o que eu acho que é muito difícil também nesse momento é a gente ter noção das quantidades. Exatamente. Né? Se a gente não tem uma balança, se você não está habituado, por exemplo, eu sempre trouxe marmita. Nesse momento não faz sentido que eu traga a minha marmita, porque acaba o programa, eu volto para casa, né? E posso almoçar em casa. Só que a marmita é uma coisa que facilita muito a vida, porque você já leva a quantidade do alimento correta. Então acabou? Acabou. Agora em casa isso não acontece, doutor. Então eu queria debater um pouquinho isso com você para a gente ter noção das quantidades. Como é que você acha que a gente divide o prato? Então, pensando um pouco no low carb, mas até para as pessoas que não podem iniciar uma dieta restritiva, que ainda se mantenham saudáveis. Se a pessoa focar na qualidade do alimento, os alimentos mais naturais, eles geralmente trazem mais saciedade. Tá. E também, ao momento que você diminui carboidrato, você acaba aumentando gorduras e proteínas na sua dieta, que também são mais sacietógenas do que o próprio carboidrato. Então, é bem provável que a pessoa consiga ter um controle melhor da saciedade, só sabendo o quanto, respeitando a sua fome, né? Comendo de acordo com quando tem fome. Só que a ansiedade é um fator que interfere nisso aí. Às vezes a pessoa come não porque está com fome, mas porque está ansiosa.
Então, uma coisa que eu tenho recomendado para meus pacientes é, pelo menos durante a manhã, tentar associar o jejum intermitente. Porque se você está em casa ocioso, você vai procurar alguma coisa para beliscar. Agora, se você já sabe que você está em jejum, você vai segurar a onda porque você sabe que aquele é o seu período de jejum, você vai respeitar. Olha que interessante. Vamos colocar, então, a gente ia falar da dieta cetogênica, mas já que você citou jejum intermitente, a gente separou também um quadro para falar dele. Então, nesse momento, esse jejum intermitente, que normalmente propõe aí até pelo menos umas 16 horas, né? O mais comum que os estudos mostram é o 16-8, 16 horas de jejum associado com 8 horas de alimentação. Tá. Mas se a pessoa acha que 18 horas é um desafio muito grande, ela pode tentar 14, 12 horas, não tem problema. O ideal é que o período de jejum seja superior ao período que você está alimentando. Então, o ideal é que seja 14 ou mais. Tá. Então, nesse caso, você acha que pode ser uma estratégia para a quarentena? É uma estratégia interessante, porque, por exemplo, se ao longo do dia você comia 6 refeições e agora você vai fazer o jejum por boa parte do seu dia, você vai fazer apenas 3 refeições. Dificilmente alguém vai abusar em 3 refeições, dificilmente você vai conseguir comer 3 refeições grandes num intervalo só de 8 horas. Entendi. É muito difícil, então dificilmente você vai exagerar em valores calóricos. Entendeu? E aí eu ouvi já a questão da estratégia de acordar um pouco mais tarde, para quem pode, obviamente, para quem não está em home office, que tenha um horário que tem que ligar ali o seu computador. Então, você passar mais tempo emendando este sono, vai sobrar menos horinhas para comer também. O que eu costumo fazer para facilitar é o seguinte, você vai comer numa janela de 8 horas. 8 horas você já vai estar dormindo. Então, na verdade, você vai ter que ficar 8 horas sofrendo em jejum. Então, o que você pode fazer? Dividir 4 horas antes e 4 horas após. Por exemplo, logo que você acordar, você acordou às 7. Ao invés de você logo comer, espera 4 horas e faz sua primeira refeição às 11. Tá. E também, antes de dormir, 4 horas antes você inicia seu jejum. Então, um jejum feito em 4 horas não é tão difícil, não é tão sofrido. E você dividiu essas etapas para não ser tão pesado assim. E nesse caso, então, não há um impacto tão grande na questão da imunidade, até porque outras refeições vão entrar os nutrientes. O que pode prejudicar a imunidade é se durante o seu dia não tiver proteínas e minerais suficientes. Porque para a formação do sistema imune, os anticorpos, por exemplo, são aminoácidos, são proteínas. Então você precisa dar uma ingesta adequada de proteínas. E também você vai precisar de vitaminas e minerais que são cofatores do sistema imune. Tá. Então o ideal é que, por exemplo, você vai fazer 3 refeições, almoço, um lanche da tarde e o jantar. O ideal é que nessas 3 refeições tenham proteínas, porque senão você vai consumir muito pouco se só fizer o almoço e o jantar com proteínas, e que tenha alguma fonte de minerais e vitaminas, por exemplo, verduras, saladas, legumes, uma fruta que você pode usar como sobremesa. Então isso vai conseguir manter os minerais e as vitaminas que você precisa. E nesse intervalo que estamos em jejum, então, não praticar atividade física, deixar para um outro momento? Se você não está adaptado, aí seria melhor fazer atividade física no período alimentado. No entanto, quando as pessoas estão adaptadas, é possível fazer no período de jejum. Eu faço no período de jejum e eu geralmente faço no final da janela do jejum, porque aí eu vou já fazer a primeira refeição como um pós-treino. Então, logo assim que eu termino o meu treino, eu já faço a minha primeira refeição. Ai, que interessante. Só que então isso não é para todo mundo, é para quem já está habituado, adaptado e que já treinava antes em jejum e se sentia bem e dava tudo certo. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos discutir um pouquinho da dieta cetogênica. Então, olha, também tem um grupo, né, que pratica, que é no máximo 50 gramas de carboidrato dia, que representa 10% das calorias totais. Neste caso, pode ser perigoso? Então, a dieta cetogênica, em questão de eficácia, ela é muito mais eficaz do que a dieta low carb, porque a restrição de carboidratos é ainda maior. Só que ela é muito mais desafiante e muito mais difícil de se fazer. A aderência acaba sendo menor. Então, o ideal é que você faça com acompanhamento médico, nutricional, até mesmo porque algumas pessoas podem ter efeitos colaterais mais sérios em relação a essa dieta. Por exemplo, se a pessoa é diabética e está usando um hipoglicemiante e ela faz uma dieta com apenas 50% de carboidrato, ela pode ter um quadro de hipoglicemia que pode ser até severa e até levar à morte. Então, é algo que precisa ser observado. E também no começo da dieta cetogênica, você tem muitos sintomas. Alteração do sono, dor de cabeça, tontura, cansaço, fraqueza. Então, vai ser difícil do paciente conseguir lidar com isso se ele não tiver uma orientação de um médico, de um nutricionista para coordenar isso. Então, não é um momento? Eu acho que não seria um momento. Eu acho que é uma estratégia para você fazer depois desse período de quarentena. Agora, doutora, eu acho que também tem sido muito discutido o seguinte.
a gente não tem plena certeza da nossa imunidade. Se Sim. tá legal, se não tá, enfim, a gente se sente bem, a gente dá conta da rotina, seja ali em casa, eu aqui trabalhando, mas ninguém sabe exatamente como é que está caminhando essa imunidade. Tem alguma coisa que a gente pode observar? Enfim, o momento que a gente acorda, o horário do dia que a gente tem ali mais cansaço. Tem algo, né, que indique que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com a imunidade? Não tem nenhum exame específico que mostre a imunidade, essa é a grande dificuldade, mas você pode observar parâmetros. Por exemplo, uma pessoa que está tendo infecções recorrentes, por exemplo, uma vez por mês ela fica gripada, tem uma amidalite, uma sinusite, quer dizer, isso é um sinal de que a imunidade não está legal. Tá. Então, esse tipo de pessoa tem que se preocupar mais. Outra coisa é você respeitar o ciclo circadiano, né? A gente tem um certo ciclo que organiza o horário da gente dormir, o horário de acordar. Se o seu ciclo circadiano está funcionando bem, isso é um bom sinal de boa saúde. Tá. Agora, se é uma pessoa que tem insônia, tem dificuldade para dormir, acorda de manhã cansado, sem energia, isso é um sinal de que o corpo não está funcionando bem. E também o sistema imune está integrado nisso, ele recupera melhor à noite, então quer dizer, se a pessoa não está dormindo bem, não recupera bem o seu sistema imune, isso são sinais de alerta que a pessoa precisa ficar ligada. E que coisa, né? Eu acho até importante que vocês estão continuando com o trabalho na telemedicina, então estão atendendo, podem pedir exames, eu não sei como é que vocês têm feito isso, se vocês mandam e aí a pessoa imprime, ou se vocês mandam para o laboratório, mas os laboratórios estão funcionando, alguns até colhem exames em casa, então você acha que nesse momento também as pessoas que têm um pouco mais de preocupação podem sim fazer um check-upzinho para ter mais tranquilidade? Eu acho que o ideal é quem está em tratamento não interromper, agora é a possibilidade de você fazer os exames, as farmácias de manipulação estão funcionando, você consegue fazer as manipulações, então para dar continuidade ao tratamento. E quem está preocupado, precisa, às vezes a pessoa negligenciou a saúde por um bom tempo e agora está preocupada, eu acho que é o momento de fazer exame, procurar um médico, um atendimento online seria interessante. Doutor, vamos fechar falando então tudo que a gente não precisa consumir, que não vai ajudar em nada a aumentar a nossa imunidade. Eu acho que você vai colocar o açúcar nessa lista, mas vamos pensar então depois de domingo, né? Porque a gente tem a Páscoa aí, que é um momento que também as pessoas precisam desse prazer. Mais ainda, né? Neste ano, mais ainda. Exato. Então, vamos colocar aqui a lista e aí vamos pensar que a gente coloca em prática a partir da segunda-feira, depois da Páscoa. Vamos lá. O açúcar é o principal deles. Tá. Outros são os farináceos, né? Todos os produtos de farinha branca, pão, biscoito, bolacha, tudo isso. Produtos que tenham gordura hidrogenada, como sorvete, biscoitos, bolacha, chocolate também tem gordura hidrogenada, então tem que tomar cuidado em relação a isso. E todos os outros produtos industrializados, tem muitos conservantes, corantes, acidulantes, tudo isso nesse momento pode mexer com a microbiota intestinal, isso está ligado também com o sistema imune, então não seria interessante. Quanto mais natural for a sua dieta, melhor. Eu costumo dizer para meus pacientes que as coisas que você compra na peixaria, na feira e no açougue, você pode comer tranquilamente, que as pessoas comem isso há milhares e milhares de anos e sempre tiveram saúde. Mas tudo que vem embaladinho, vem no pacote, tem conservante, dura mais do que um ano, você tem que ficar preocupado. Pior que é verdade, faz sentido, né, gente? Agora, minha diretora, então, perguntou o seguinte, pra gente ficar com a consciência um pouquinho mais tranquila. O que vocês estão recomendando o consumo aí de chocolatinho na Páscoa? Até quanto a gente pode, então, ser feliz? Existem umas classificações de chocolates, né, o leite, amargo, eles são classificados de acordo com o teor de cacau. Quanto mais cacau ele tem, menos açúcar ele vai ter. Então, o ideal que a gente recomenda é acima de 70%. Hoje existem chocolates até de 100% cacau. Eu já provei, é bem amargo, as pessoas às vezes não gostam do sabor. Mas o seu paladar, ele é adaptável. À medida que você vai consumindo aquele produto, você vai se adaptando a ele. Então, começa com 70%, à medida que você for se adaptando, vai tentando aumentar. Quanto mais próximo de 100, melhor. Tá aí, gente, né? Vamos tentar fazer a nossa parte. A Páscoa é o momento que eu acho que nesse ano ele vai vir com outro significado para todo mundo. Talvez o significado que a gente tenha que aprender mesmo, que é o verdadeiro, mas que um chocolatinho, né, também pode ser que dê uma alegrada nesse momento. Hoje eu trouxe os ovinhos para minha equipe, né, meninos? Pequenininho para não engordar, continua todo ano igual, isso não muda nunca. É desse tamanho o ovinho que eu trouxe, mas já ajuda, né, doutor? Já dá uma adoçada na vida. Vamos colocar um depoimento na tela, então, que mandaram pra gente? Olha lá.
Obrigada, Gina, um beijo pra você. Ai, que imagem linda. Eu estava comendo demais. Passei a jantar mais cedo, com poucas calorias, e tirei o café da manhã. Estou conseguindo comer muito menos e gosto de treinar em jejum. Então, aí um depoimento de quem também está se conhecendo. Exatamente. Né? Eu acho que a recomendação dela tá legal. Eu acho que de manhã ela pode utilizar café, chá, as coisas sem açúcar. Isso pode ajudar. E o treino em jejum, ela está adaptada, pode continuar fazendo. Pode continuar fazendo, que aí também tudo certo. Então é isso, gente. Vamos fazer tudo com muito bom senso. O bom senso tem que prevalecer nesse momento. Não temos escolha. Então, todos esses ingredientes que a gente comentou, o ideal é não consumir. Refrigerante, Exato. aí tem aquela lista, né, daqueles sucos prontos, caso com açúcar, néctar, que não tem nada da fruta, só é açúcar, né, doutor? E deixarmos aí para o momento fruta, comer a fruta. Graças a Deus a comida está chegando direitinho, pelo menos. A gente tem visto supermercados abastecidos, as feiras. Então isso a gente tem que valorizar muito nesse momento, que é algo importantíssimo. Doutor, muito obrigada. Vou te agradecer, te espero numa próxima oportunidade para a gente conversar mais e aí sim falar da dieta pós-quarentena. Olha que tema gostoso. Oba! A cada dia que a gente vai cortando, gente, vai chegando mais perto esse dia. Obrigada. Vai lá no Insta, @doutorabreviado, Diogo Simão, sem acento. @doutorabreviado, Diogo Simão. E tem um site que é espaçovolpe.com.br, é isso, né? Exato. espaçovolpe.com.br, você já pode encontrar todo o trabalho.